Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus é suave, Deus é leve. O turbilhão do deserto, ele vem com um murmúrio, com uma brisa, dando a orientação de que você necessita. Jesus é assim. No deserto é possível encontrar um oásis quando você encontra Jesus. Porque na sequidão, Ele que é a água da vida. Que alegria é estar aqui com os irmãos mais uma vez. Que alegria é ter do Senhor essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Que alegria é ter a confiança do nosso pastor Anderson, de ceder então nesse dia o seu púlpito. Eu gostaria de convidar a todos vocês que acessem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis de Judá e de Israel, do capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 1 até o 18. Primeiro Reis 19, de 1 a 18. Diz o seguinte: ora, eu vou aqui só colocar o cargo das pessoas para a gente poder já ter um acesso a quem são os personagens, tá? Ora, o rei de Israel, Acabe, contou à sua esposa, rainha Jezabel, tudo o que o profeta Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto e caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou montes e esmigalhou rostas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu como profeta em teu lugar. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azazel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, te pedindo, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, que as minhas palavras, Senhor, sejam tão somente inspiradas por Ti, ó Senhor, vindo do Teu trono de graça. E te peço, Senhor, que esse Santo Espírito também esteja trabalhando nos corações e nas mentes de cada pessoa aqui presente, de todos aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando pela internet, daqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem, Senhor, para que a Tua palavra encontre acolhida em seus corações. Cumpra, Senhor, os propósitos Teus na vida de quem ouve, e que faça, Senhor, maravilhas e transformações para a honra e glória do Teu nome. Nós assim oramos, desde já agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. O deserto, no Antigo Testamento, às vezes algumas histórias em que determinado personagem vai para o deserto, ele vai para o deserto em função de alguma fuga. Foi assim, por exemplo, com Moisés. Moisés ele foi ao deserto porque ele havia matado um egípcio e para poder fugir da justiça do Egito, ele vai e foge para o deserto. Foi assim também com Davi, que uma vez ungido rei, que haveria de substituir o atual rei, que era Saul, ele foge para o deserto, por quê? Porque Saul começa a perseguir Davi. O fato é que não é muito raro que a gente crie os nossos próprios desertos. E isso não é porque a gente cumpre a vontade de Deus, mas é justamente porque a gente se afasta, a gente foge dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Elias já era conhecido como profeta em Israel. Ele já havia acumulado muitos milagres. E aquilo ia se espalhando todo o povo. A última dele foi enfrentar 450 profetas de Baal e sair vencedor da disputa. Ele sozinho contra 450. Só que acontece que o rei Acabe conta tudo isso para sua esposa Jezabel, que não era uma israelita, ela era uma rainha pagã, ela era uma rainha idólatra e que levou o seu marido, o rei Acabe, à idolatria também. E aí ela promete que ia matar Elias. Então Elias, com medo, dá linha na pipa. E vai para o deserto se esconder para poder o quê? Salvar a sua vida. E nessa noite, eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Que é possível que em meio ao deserto, nós encontremos um E é possível que a gente encontre um oásis em meio ao deserto, porque Deus é que nos sustenta.
Olha que coisa interessante. Elias, ele é ameaçado de morte, ele foge para salvar a sua vida e pede o quê? A sua morte. Você vê que a cabeça de Elias não estava legal, não. A parada estava abalada. A coisa tinha ficado estreita. Ele estava com seus pensamentos. A gente vai perceber ao longo que seus pensamentos, eles estavam assim um tanto quanto embaralhados, esquisitos, diferentes. Ele não estava no seu equilíbrio legal, não. E aí o que acontece? Deus, ele não dá para Elias o que Elias pede. Ele dá a Elias o que ele precisa. E aí então a gente vê no versículo 5, o anjo do Senhor tocando o profeta e dizendo assim: levante-se e coma. E aí tinha um pão e ali um jarro d'água. É porque, meus irmãos, Deus, muitas vezes, Ele não vai dar o que a gente pede. Porque o que a gente pede não é aquilo que a gente precisa. E Deus, Ele nos dá aquilo que a gente realmente precisa. A gente precisa, sim, lembrar daquilo que Deus falou pelo seu profeta Isaías, que ele diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu está mais elevado do que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Às vezes a gente acha que o caminho tem que ser um negócio que a gente está pensando, que na nossa imaginação aquilo ali é que vai dar certo. E a gente pede da autoridade, no nome de Jesus, Senhor, faça, aconteça, e olha só, e usa aquele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente fica imaginando assim, né? Que coisa ridícula, né? Sabe com quem está falando? Falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Você está dizendo o que ele tem que falar, tem que fazer? É isso mesmo? Tu não consegue enxergar nem o que está atrás dessa parede. Tu está falando com Deus, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, o que ele tem que fazer. Às vezes Deus não dá aquilo que a gente pede, Ele dá aquilo que a gente precisa. É de mal também, né? Como vai lembrar o Tiagão lá, Tiagão é top. Tiagão, ele vai dizer o quê? Pedistes e não recebeste, por quê? Pediu mal, pediu rude, pediu ruim. Tudo errado. Deus não concede o desejo de coração do Elias, porque não era para a vida de Elias terminar naquele momento. E interessante que Elias, ele levanta, quer dizer, nem dá para saber se ele levanta. O texto diz que ele olha o pão, olha o jarro, come, bebe e volta a dormir. Ele é adolescente? Não. Ele é alguém que notoriamente está depressivo. Já falou com uma pessoa depressiva? Já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que tem tanto a doença, a depressão, ou que naquele momento está deprimida? Ela faz isso. Às vezes ela só levanta, come, faz ali aquele básico, e ela quer dormir, ela quer ficar isolada, ela quer ficar deitada na cama. E aí a gente percebe como Elias estava ali com o seu psicológico bem alterado. Como aquele deserto estava mexendo com a cabeça dele. Mas independente disso, independente da nossa mentalidade que pode estar sendo afetada pelo deserto, e aí a gente pode ficar realizando pedidos absurdos para Deus, Deus ele não nos dá aquilo que a gente pede, Ele dá aquilo que a gente precisa. A outra coisa que vai então gerar um oásis para nós, em meio ao deserto, é quando a gente se derrama diante do Senhor. A gente observa no texto que novamente Elias é acordado pelo anjo, e aí ele recebe um incentivo a mais. Ele diz o seguinte: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. E aí é interessante que o profeta, ele come, bebe
E o texto vai dizer que com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites. Eu queria que o Adilson estivesse aqui. Porque eu ia perguntar que tipo de farinha de trigo que faz esse pão aí. Essa farinha não está pura não, gente. É o whey protein isso aí. É um whey protein que aposto que se eu fosse numa academia e falasse assim, ó, cara comeu um pão e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Cara, pô, me diz aí a marca dessa farinha de trigo aí, porque, né, com essa farinha eu vou conseguir ficar bem bombadão. Só que tem um probleminha. Elias, quem mandou tu caminhar 40 dias, 40 noites? Onde é que está essa ordem no texto? O feito foi impressionante. Mas daí? Que ninguém mandou ele para lá? Por isso que por 2 vezes no texto, a gente vai ver Deus perguntando para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Às vezes, quando a gente cria o nosso deserto, Deus se volta para a gente e fala assim, o que tu está fazendo aí? Eu te mandei fazer isso aí. Eu te mandei você fazer o que você fez, que você não tinha que ter feito isso aí. Eu te dei o que você precisava, e sabe o que você fez? Você desperdiçou energia. Te dei um pão maravilhoso, pão do céu, e tu está fazendo besteira. E aí Elias veio com o maior papo de crente, né? Acho legal isso. Quando as pessoas querem tentar se justificar ou cobrar, na verdade, a Deus alguma coisa pela sua postura religiosa. E é engraçado porque eu fico imaginando assim, Elias pensando o que ele ia falar. Porque ele tinha relacionamento com Deus. Talvez ele tinha expectativa até que Deus viesse a falar com ele mais uma vez. E aí é interessante porque nas 2 vezes ele faz o textinho bonitinho. O mesmo textinho. O textinho estava decorado, gente. E era um textinho bonito. Ele diz assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Só que tem um detalhezinho, a gente é burrinho, a gente é limitadinho. Capítulo 18, capítulo anterior, Elias se encontra com Obadias, não é o profeta não, era um que era serviçal ali no palácio do rei Acabe. E olha o que se diz sobre Obadias, que ao saber que Jezabel estava perseguindo os profetas do Senhor, Obadias, escondeu 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, colocando em cada uma 50 profetas. Mas o que o Elias fala? Eu sou o único. Porque a nossa limitação, a gente não sabe. Quais são os caminhos do Senhor? Você não tem noção do que é. Quais são os pensamentos do Senhor? São insondáveis. Você não consegue alcançar a sabedoria do Senhor. E quando a sabedoria do Senhor às vezes se revela a você, ela tem cara de loucura. Mas é a sabedoria dos homens que é loucura para Deus. E aí é muito interessante que às vezes a gente dá essas justificativas. A gente parece que se acha muito único, muito especial naquilo que a gente está passando, na provação que a gente está enfrentando, no deserto que a gente está atravessando. Contudo, tinha 100 outros como Elias. Achou pouco? Tudo bem, mas o texto vai dizer
que o Senhor preservou ainda 7.000 fiéis, que não haviam se dobrado diante do ídolo de Baal e nem beijado a sua mão. Elias estava total e completamente errado. Você está passando por uma dificuldade? Saiba que muitos outros, tal como você, estão junto com você passando as mesmas dificuldades. Mas o mais importante você precisa entender é que Deus está contigo, te sustentando, te firmando os pés, dando aquilo que você precisa para atravessar todo e qualquer deserto. Não venha querer cobrar ao Senhor. Eu lembro de Jó, né? Jó tentou meio que simular uma cobrança. Do tipo, Senhor, eu tenho sido fiel e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu acho bacana a resposta de Deus para Jó, né? Ô, meu caro, onde é que você estava quando eu firmei o fundamento do mundo? Assim, ô bichinho, você está questionando quem? A mim? Os meus propósitos? Os meus objetivos para os quais eu estou trazendo você para cá? Porque tem deserto que é a gente que cria, eu falei isso. Moisés, ele criou o deserto dele. Ele matou o egípcio e fugiu para o deserto. Agora, Davi ele não criou o deserto dele. Ele foi ungido rei segundo os propósitos de Deus, mas Deus utilizou o deserto para poder forjá-lo enquanto monarca que ele seria dali a um tempo. O deserto, para Davi, foi uma escola para ele aprender a ser um rei, um estadista justo, correto e principalmente com experiências e amadurecido por essas experiências com Deus. Outro profeta que também enfrentou grandes desafios, grandes dificuldades, que é conhecido como o profeta chorão. Tal era o cenário que ele estava vivenciando ali no seu país, é o famoso Jeremias. Ele sofre, sinceramente, se a gente for comparar aí, mais do que Elias. No entanto, ele registra no livro de Lamentações, ou seja, um camarada que ficou ali se lamentando com o Senhor a ponto de ter um livro, só um livro chamado que é Lamentações. Mas nesse livro, ele registra: digo a mim mesmo, minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Irmão, está no deserto? Não se precipita. Está no deserto? A priori não retroceda. Está no deserto? Não pare, a não ser que você tenha uma ordem clara e objetiva do Senhor. Não vai pelo teu intelecto, não vai pela tua sabedoria. Vá buscar a sabedoria do Senhor. E aí a última consideração que eu gostaria de fazer contigo hoje é que é possível encontrar um oásis no deserto quando você se encontra realmente com Deus. Ou você pode até ter aquele momento, gente, isso é tão natural, esse tipo de comportamento errático que a gente tem, que até o salmista, lá no Salmo de número 13, versículo 1, ele questiona: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? A gente pode chorar sim diante do Senhor, a gente pode colocar sim a nossa percepção que a gente está tendo do cenário diante do Senhor. Mas a gente tem que estar aberto ao Senhor, porque o convite de Deus para nós
é um convite ao relacionamento, é um convite ao diálogo, como ele registra pela boca do profeta Isaías, dizendo: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, em lã se tornarão. E aí, quando eu penso no encontro real com Deus, eu observo que às vezes as pessoas querem pirotecnia. Grandes coisas, grandes manifestações. E aí esse texto é excelente, porque é o seguinte: vem terremoto. Não, primeiro vem ventania. E o Senhor não está na ventania. Aí vem terremoto, e o Senhor não está no terremoto. Vem fogo. O fogo não desceu não, porque o Senhor não estava no fogo. Aí vem uma voz suave, um murmúrio como uma brisa. E ali o Senhor falou. É bom que a gente seja menos barulhento. Quando a gente é muito barulhento, a gente pode estar até atrapalhando os nossos ouvidos a escutar a voz de Deus, que vem num murmúrio como uma brisa. Sabe, uma vez o Senhor Jesus, diante da multidão, ele virou para a multidão e falou assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus é suave, Deus é leve. No turbilhão do deserto, ele vem com um murmúrio, com uma brisa, dando a orientação de que você necessita. Jesus é assim. No deserto é possível encontrar um oásis quando você encontra Jesus. Porque na sequidão, Ele que é a água da vida. Ele é que nos sacia a sede. E aí, meus caros, Elias estava no deserto, fugindo dos propósitos de Deus. Ele ficou deprimido. Ele formou na sua mente na sua mente crenças limitantes. Ele estava se achando o último dos últimos. Ele achou que era o seu fim, mas não era o seu fim. Ele não estava sozinho, tinha 100 profetas com ele. Ele não estava sozinho, tinha 7.000 junto com ele, fiéis ainda. Tinha Jazel que ia protegê-lo. Se a Jazel não viesse a protegê-lo, Jeú o protegeria. Se Jeú não o protegesse, Eliseu, que iria ficar no seu lugar, o protegeria. A palavra do Senhor hoje para nós é: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Porque se a vida deve se viver, e deve se viver para a glória do nome de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é: o que você está fazendo aí? Deus, Ele quer te colocar no lugar onde você irá alcançar os propósitos que Ele determinou para a sua vida.
A palavra de Deus hoje aqui é: volte pelo caminho que você veio. O que é arrependimento, gente? Arrependimento é: eu estou andando aqui, cheguei aqui, todo errado, em pecado. Arrependimento é mudança de rota, é voltar pelo caminho que eu veio, é voltar pelo caminho que eu vim. Volta ao primeiro amor, volta a um relacionamento mais íntimo, volta aquele relacionamento que você tinha antes das coisas, os cenários começarem a te afetar. O que eu acho mais interessante é que Deus fala assim: volte pelo caminho que você veio e vá para o deserto de Damasco. Porque esse deserto aí que você criou para você, não era para você estar, não. Era para ir para o deserto de Damasco. E se encontrando com Deus, se encontrando com Cristo, que é a água da vida, você pode ter um oásis em meio ao deserto. E bebendo dessa água da vida, Ele te chamará para uma vida útil, para uma vida abençoada, para uma vida com propósitos de louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém?